Mó barato, né? Você vai assistir alguns lances de futebol agora. Agora, já imaginou se você pudesse ganhar dinheiro enquanto assiste esses jogos de futebol? Pois é, existe uma profissão onde mais de 5 milhões de pessoas no mundo todo trabalham assistindo jogos de futebol, ou seja, ganhando dinheiro assistindo jogos de futebol, sem ter que vender nada pra ninguém, nada. É só você, seu computador e acesso à internet. Quer saber mais como é que funciona? Clica no link aqui embaixo que eu te mostro, beleza? Grande abraço. Bem fez ele. Bem meia-noite. Ô, Sormani, Pascoal, Gomes, meu menino. O Raí deu a entrevista. Falou, olha, o Mancini dirige o time contra o Flamengo. Pô, 15 minutos depois anunciou o Fernando Diniz. O Raí não sabe o que está acontecendo no São Paulo? Essa postura? Hã? Aonde te surpreende essa postura? No São Paulo? O Leco, ele usa ídolos como hospedeiros. Não tem surpresa nenhuma. O Leco, ele descarta as pessoas depois que elas não têm mais utilidade pra ele. Mas não falei que me surpreende. Ele descarta todo mundo. Eu não falei que me surpreende. Tô falando o que aconteceu. Não, mas é que agora, eu, se fosse a diretoria do São Paulo, entregaria. Não dá. Eles são... tá passando do limite da incompetência, da ruindade. Mas, ó, o Raí, pela história que ele tem, Benja, na boa, ele deveria entregar o boné, cara. Ele já foi feito de tonto, não é a primeira oportunidade. Na outra, ele também já foi feito. Na outra, ele também já foi feito pelo Leco. Quem escolheu o Fernando? Na época do Aguirre lá. O que eu sei, ele foi indicado por um empresário ao Pássaro e o Pássaro fez a indicação ao presidente, tanto que o Raí não sabia disso. Qual empresário? O Juliano Bertolucci. O Juliano Bertolucci indicou o Pássaro, que ele indicou o presidente e que foi contratado. E a história do Mancini não é bem essa, que ele chegou e pediu para sair. Quando ele soube que o treinador estava contratado, ele é o coordenador técnico, não passou por ele nem conversar a respeito, ele falou, pera um pouquinho, para mim não dá. Tá certo ele. Ao que eu sei. Depois, claro que vão acontecer desdobramentos, porque as pessoas, nessa hora, nem falam muito ou não querem falar, que é para não criar atrito, porque um dia pode voltar, né? Para minimizar o atrito, para um dia poder voltar. Agora, a falta de convicção esportiva, a falta de convicção de montagem de elenco, a falta de convicção daquilo que pretende para um clube de futebol no São Paulo, é ridículo o que acontece no São Paulo. Passa da raia do razoável. Um cara que foi um craque como o Raí, um gênio. O Raí jogava pra caramba. Tem uma marca impressionante jogando no time do São Paulo. Campeão mundial pelo São Paulo. Você bateu aquela falta contra o Barcelona, né? Lembra que lá depois foi abraçar o seu Tele. Impressionante. Impressionante. Não tem nenhuma convicção de nada. Nem sabe onde é que tá pisando. É uma vergonha pro São Paulo. É uma vergonha. E se apoia no Pássaro, que toda hora, o Raí nem sabe, caminha assim, pisando em ovos. E quem segura a bronca é o Pássaro. E aí, tá pra cá, vai pra lá, vai pra cá. Não sabe. Tu tira um cara como o Cuca pede pra sair. Qual é a filosofia de jogo do Cuca? Completamente diferente da filosofia de jogo do Fernando Diniz. Mas se a do Cuca não deu certo, mas poxa vida, então, com o estilo que deu errado. Mano. Muito obrigado. Muito obrigado. Não há nenhuma convicção de nada. Exato. O estilo você pode preservar. O problema é que quem tentou colocar em prática não conseguiu. Mas eu acho que esse elenco do São Paulo, Sormani, combina muito mais com o estilo do Fernando Diniz do que do Cuca. Os mesmos caras que contratam o Fernando Diniz contrataram o Balsa. Claro. É um retranqueiro. Super retranqueiro. E depois arriscaram com o Rogério. Que não era nada. Agora, fica uma grande pergunta. O Daniel Alves vai jogar do quê? Do que ele quiser. Então não precisa de treinador, dá pro Daniel Alves treinar. O Daniel Alves vai jogar do jeito que ele quiser. Espera um pouquinho, deixa eu dar o time do Fluminense pro Ganso e dar o time do São Paulo pro Daniel Alves. Eles escalam o time, eles querem montar o time, eles resolvem dar pro Dedé e pro Thiago Neves. Eles escalam o time, eles montam o time, não precisa de treinador. Olha, nós estamos vivendo no futebol brasileiro o império dos jogadores. Eu vou dizer um negócio. O Vanderlei Luxemburgo falou uma coisa pra você, na entrevista que ele deu pra você, que eu guardei e eu tô prestando atenção no que tá acontecendo. Hoje ninguém pode falar nada com o jogador. Se o treinador fala alguma coisa pro jogador, de posicionamento, dá uma chegada mais dura no cara, o cara se volta contra o treinador e derruba o treinador. E não vem com essa história de que jogador não derruba técnico. Derruba a hora que quiser. Sormani, eu sinceramente achava que o Cuca ia sair. Não agora. Até perguntei na terça, eu falei, se o Cuca fica, você falou, o Cuca tem contrato. Porque depois daquela entrevista do Cuca, dizendo, olha, o time estava com 80% do padrão, chegaram os reforços. Aí vai o Daniel Alves 2 dias depois e fala, olha, eu quero jogar. Foi uma troca de
de recados em público, eu falei, é óbvio que o Cuca não será o treinador, mas não imaginei que era agora. Aí vai o Daniel Alves 2 dias depois e fala, olha, eu quero jogar. Foi uma troca de recados em público, eu falei, é óbvio que o Cuca não será o treinador, mas não imaginei que era agora. Ninguém imaginava. Agora não, achei que era. Aliás, a entrevista ontem do Cuca, gente, quando ele Daqui a pouco nós vamos mostrar. Puxa vida. O Cuca saiu abalado. Agora, Agora, a gente fica descendo pau em treinador, e tem que descer pau em dirigente. Não, quem tá fazendo essas Pascoal tá fazendo isso. Zero de convicção de nada. Zero de convicção de montagem de time. O cara que monta uma... Gente, eu estudei pra isso, eu tenho MBA de administração... Pascoal. Eu tenho MBA de administração esportiva. Eu não preciso... Eu nunca me gabei disso, não preciso... Tá se gabando agora, velho. Preciso disso. Mas, gente, o cara que monta um elenco de futebol... não sabe como é que se monta elenco de futebol. Eu não tenho. Fica contratando jogador no meio da temporada pra ficar cuidando de remendo. Isso é uma vergonha pro São Paulo, gente. É uma vergonha pro São Paulo. Vergonha. Vergonha. E ainda faz tudo errado. Manda o treinador vai... Se o Cuca não pede pra sair, isso é informação. Se o Cuca não pede pra sair, o Leco ia mandar ele embora. No jogo lá tinha uma ala que gritava lá, tira o Cuca, lembra? Vamos dar uma olhada aqui, mas deixa em aberto, viu, produção? Porque não deixe fechado não, porque pode ser que até mais umas 5 rodadas o São Paulo possa ter mais um treinador. Vamos mostrar as São artes. 9 meses, teve quantos? 4 em 9 meses. 4. Vamos mostrar as artes da era Leco. Isso é legal. Da pequena quantidade de treinadores do São Paulo. Nossa. Outubro de 2015, Doriva. Novembro de 2015, Milton Cruz. Dezembro de 2015, nós estamos falando de 3 treinadores em 3 meses. Edgardo Balsa. Agosto de 2016, Ricardo Gomes. Ou seja, em 6 meses, em menos de 6 meses, 4 treinadores. Rogério Ceni, novembro de 2016. Rogério 16 não, né? Dorival Júnior. Já era 16? Já. Sim. Julho de 17. Diego Aguirre, março de 18. Jardine, novembro de 18. Wagner Mancini, fevereiro de 19. Cuca, abril de 2019. Fernando Diniz, setembro de 2019. Gente do céu, Fábio Sormani, olha o que virou o São Paulo. O que o Pascoal acabou de falar, ele foi muito bem. É um time mal governado, não há convicção nenhuma no São Paulo, e então acontece isso, sai um técnico com uma característica, entra um outro com a característica completamente diferente, e o jogador fica nesse meio desse fogo cruzado. Como é que vai ser o São Paulo agora? Estilo do Diniz? Como é que ele vai implementar isso no São Paulo? E amanhã contra o Flamengo? Como vai amanhã ser? Ele vai ficar no banco assim, vamos fazer o quê? Mas eu estou dizendo o seguinte, até o final do ano, a gente sabe como o Diniz trabalha. A gente sabe que ele gosta de valorizar a posse de bola, de trocar passe, até desequilibrar a defesa adversária e gol. Esse São Paulo não faz isso. Talvez o Daniel Alves seja muito útil para ele nesse sistema, porque ele jogou com o Guardiola. Então, o Daniel Alves jogou de lateral, né? Sim. Mas ele dava uma entradinha em diagonal. Sim, você tem razão. mas acho que isso não muda muita coisa, não. Eu acho que o Daniel Alves pode ajudar muito o Fernando Diniz. É a questão de sentar e conversar, entendeu? Mas não é garantia de nada. Porque a gente tá vendo aí, os técnicos do São Paulo na era Leco. Olha quantos tiveram. 11. Em relação aí, sabe qual é a impressão que me dá, velho? É que ele deve estar com alguma dívida. Não é possível. Alguma o quê? Dívida financeira. Porque no pedir demissão, e essa não foi a primeira vez que ele foi o último a saber do que estava acontecendo dentro do clube. Tá falando de quem? Do Raí? Do Raí. Tá. Do Raí. Pô, ele tem um nome, gente. A demissão do Aguirre, por mais que história. ele tenha assumido que foi ele, todo mundo sabe que foi o Leco ali que tomou a frente, né? Não, o pior Ele de só tudo segurou a nessa bronca. história é o cara dar uma entrevista às 8 horas da noite, não é isso? E às 9, os caras anunciam o Fernando Diniz. Então, ele também não estava sabendo. Mas quem manda no futebol de São Paulo É o Pássaro. chama-se Alexandre Pássaro. Já me fala isso faz tempo. É um garoto, né? 30 anos de idade. É ele que manda.
Garoto de quantos anos? 30. Ele era o responsável por fazer os contratos dos jogadores. Aí ele ganhou muita notoriedade nos bastidores, ganhou a confiança do Leco e hoje é o homem forte do São Paulo. É ele que manda no futebol. O Raí aparece nas entrevistas porque é o Raí. Mas na boa, Benja, esses caras aí, por exemplo, o Lugano. Lugano, naquela oportunidade do Aguirre, eu sei que ele falou, aviso humano lá que não foi bem assim. Foi assim sim, Lugano, você sabe disso. Você não queria que o Aguirre fosse mandado embora, não. Não, mas ele falou que não. Exato. O Ricardo Rocha também falou que não queria. É justamente por isso. E o Ricardo Rocha, depois daquela sacanagem que a diretoria do São Paulo fez, ele meteu o pé. Ele foi embora. Então, ele foi embora. O Lugano não foi. O Lugano continuou lá. Tudo bem, ele cuida da parte de relações institucionais do São Paulo, etc e tal. Mas todo mundo sabe que o cargo do Lugano era muito mais abrangente do que isso. Ele era um cara que estava frequentemente dentro de vestiário. Deu prensa em juiz, hein? Era um cara que ia lá para dar prensa em juiz. Um cara que só cuida da parte institucional do clube. Ele não fica lá na beira do campo toda hora, conversando com os jogadores. Então o Lugano, pela representatividade que ele tem dentro da história do clube, só o rótulo do cargo dele é emblemático. Só que ali é só pro forma. A função do Lugano era, dentro do elenco de São Paulo, diferente do que o cargo realmente exige dele. Era muito mais abrangente. O rótulo do cargo não significava o que ele fazia. Não significava nada. Era pro forma, Pascoal. Era um cara muito representativo dentro do elenco e depois daquilo ele perdeu muita força. Até ele próprio não quis mais se aproximar da parte do futebol do São Paulo. Hoje ele cuida de outras coisas ali, da parte ele estava ali na apresentação do Fernando Diniz. Sim, então, mas é que tá, Pascoal. Eu, se fosse ídolo do São Paulo, como o Lugano que não foi, tá vivo. Ricardo Rocha, Raí, esses caras, imagina, ia mandar o Leco passear, irmão. Passear, porque é ridículo o que o Leco faz com esses caras. O Leco, ele se esconde atrás aí da sombra e da magnitude que esses caras têm perante a torcida pra cometer o que ele comete e na hora do vamos ver, na hora dele consultar esses caras, ele não consulta ninguém. Ele consulta o Pássaro, que é o homem forte do São Paulo hoje. Então esses ídolos, eles servem como barreiras e como escudos para a diretoria do São Paulo, que é muito incompetente. Eu concordo com vocês, não tem convicção nenhuma? Não tem. Mas se a gente parar para analisar, desses últimos técnicos aí que dirigiram o São Paulo, talvez hoje o Fernando Diniz, pelo menos eu tô curioso para isso, Pascoal. Eu acho que é o que melhor se adequa ao que o São Paulo tem a oferecer no seu elenco. Não, quanto ao Fernando Diniz, nenhuma ressalva. Eu tô curioso para ver o trabalho que ele fará com esse elenco do São Paulo, porque o elenco tem qualidade. O formato de jogo do São Paulo é muito diferente do que propõe o Fernando Diniz. Muito diferente. Hoje é. O formato de qualquer time brasileiro é muito diferente do que propõe o Fernando Diniz. Sim, mas, por exemplo, o Palmeiras... O do Santos é proporcional, o que ele pensa do Flamengo. Ao trabalho do Fernando Diniz. Só uma ressalva. Goleiro tem que sair driblando, goleiro tem que sair jogando. Eu tenho uma ressalva a esse respeito. O time do Fluminense tomou alguns gols com esse pecado do goleiro querer driblar, goleiro querer sair jogando, o zagueiro com malemolência. Outra coisa, só para dizer o seguinte, se o goleiro fosse bom, ele era centroavante. Ele não era goleiro. O goleiro tem que jogar no gol porque ele tem que pegar a bola. O dele é pegar com a mão. O jogar bola é centroavante, a meia de ligação. Esses são os caras que jogam bola. Não é o goleiro. Mas sabe o que acontece? Que eu vejo também? Ele passou por quais times depois do Audax? Ele passou Atlético Paranaense, Fluminense. Só esses dois. Que é os números? Não, ele foi rebaixado com o Audax, se eu não estou enganado. Vamos botar os números então pro Flavinho ver. Depois do Audax. Primeiro os números do Fernando Diniz no Furacão. Vamos ver o que você falar, Flavinho. Vamos colocar pro Flavinho aí. Olha lá. No Atlético Paranaense foram 21 jogos, 5 vitórias, 7 empates, 9 derrotas. Um aproveitamento de 34%. Foi mal, Paca. Muito. Mal. Vamos ver no Fluminense. 43 jogos, 18 vitórias, 11 empates, 14 derrotas, 50%. Cara, os números de derrotas do Fernando Diniz são sempre muito grandes. A superexposição que ele dá ao time. Exatamente. Win or wall, como a gente diz no automobilismo. Agora, o que é isso? É uma coisa? Não, peraí, não é essa aí não. Essa aí é outra coisa. Então, o Fluminense, tinha uma outra arte aqui, que alguém me mandou, que eu quero mostrar pra vocês aqui. É rapidinho, cadê? Deus do céu. Vai falando aí que eu vou pegar. O que eu queria falar a respeito do goleiro, que o Pascoal falou. Agora, gente, o goleiro tá no campo. Ele tem a percepção do perigo que ele tá correndo. Tá com perigo? Quebra a bola. Que o técnico eu duvido que ele vai chegar pro cara e assim, não quero isso. Eu também duvido. O que eu queria dizer do Fernando... Só um minuto, eu achei, Flavinho. É do Esporte Interativo. Eu dou crédito. Fernando Diniz na Série A.
Foram 27 jogos, 5 vitórias, 6 empates e 16 derrotas. Mas isso por qual clube? Nos dois, Atlético Paranaense e Fluminense. Não tem mais jogos pela Série A, não tem? Não, acho que não. Quantos jogos? 27? 27. A impressão que a gente tem é que o Fernando Diniz, Eu acho que a gente deve fala ter mais. assim, Tem mais, eu acho. Ele dirigiu o 27 Atlético e o jogos? Fluminense. Ah, não, acho que tem sim. Mas isso Peraí, põe de novo a arte, ó. Olha, tá Série certo. A. 27, 5, 6, 16. A gente tem o hábito, a gente tem uma mania de falar do Fernando Diniz, talvez porque já há muito tempo a gente fale dele. Porque ele nunca dá certo só deu certo no Audax e nunca deu certo em time grande. Parece que ele já dirigiu todos os times grandes do Brasil. Também não é verdade. Ele dirigiu o Atlético Paranaense, que hoje é um time grande, e lá realmente eu acho que o trabalho dele foi ruim. E dirigiu o Fluminense, que não é mais um time grande. Vamos falar a realidade. O Fluminense hoje é um clube quebrado, falido, estuprado. Lava a boca. Eu lavo a boca para falar do Fluminense, mas eu vou fazer o quê? É um clube que foi vilipendiado pelos seus dirigentes. Claro. E a gente viu ontem, né? A várzea que foi o Fluminense, né? Na briga do Ganso com o Oswaldo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Então, esperar alguma coisa do Oswaldo no Fluminense não dava mesmo. Acho que ele fez mais do que Posso fazer uma poderia pergunta? esperar. O Celso Barros vai junto? Quem é Celso Barros? O vice-presidente. Daqui a pouco nós vamos falar do sei. Foi ele que escolheu? Ele vai junto, não? Bateu o pé pra tirar o Diniz? Ué, o Raí foi junto? Então, mas a gente tá Pássaro cobrando foi também. junto? A gente Não, tá mas eu cobrando queria isso agora. deixar do Fernando Diniz é o seguinte. Não, mas eu só discordo desse termo, Flavinho. Eu acho que é muito pesado falar que não é mais um clube grande. Não é. O Fluminense não é mais protagonista hoje no futebol Exato, brasileiro? mas Não é de hoje, mais mas grande, de ainda hoje, continua não é sendo. grande. Gente, olha, a história do Fluminense é grande. A história da... Eu posso dizer que a Portuguesa é grande hoje? Então, mas... 20 anos atrás era, e Não, era mas mesmo. a condição do Fluminense hoje também não era é de grande. superioridade mas comparada porque com grande os não é. maiores do Brasil. Não é. Então, mas a Portuguesa hoje ela não habita mais a Série A do Campeonato Brasileiro há muito tempo. O Fluminense ainda O Fluminense continua. caiu pra Série C. Assim como a Caiu pra Portuguesa. Série C. Eu sei, a Portuguesa não é mais grande. Então, mas A eu história discordo da que estejam no Portuguesa mesmo patamar. Grande. A história do paulistano era grande. Entendeu? Então, mas eu acho que o patamar do Fluminense comparado à Portuguesa tá acima. Não tá. O Fluminense deve eu mais acho. dinheiro do que a Portuguesa hoje. Mas não Sim, vamos isso comparar deve com a mesmo. Portuguesa. Se você colocar hoje os grandes clubes, os grandes times do futebol brasileiro, o Fluminense não está entre eles. O Fluminense deve cair, inclusive, para a segunda divisão agora. Porque tá Hoje tá completamente estilhaçado, entendeu? Mas enfim, não tô aqui para discutir só o Fluminense. Eu quero dizer que o Fernando Diniz, ele fez poucos trabalhos fora do Audax e na elite do futebol brasileiro, né? Ele é um cara que joga, os times dele geralmente jogam bem, mas competem mal, né? Eles não são times... Chegou a mensagem aqui, daquele estilo que eu falei pra você. O João Brite. Flavinho, o seu... Eles geralmente jogam bem, mas competem mal, né? Eles não são times... Chegou a mensagem aqui, daquele estilo que eu falei pra você. O João Brite. Flavinho, o seu... bicho, Lava essa sua latrina lamento, pra falar do Fluminense. lamento. Você é pago pra falar esse tipo de erro, de asneira? Sou pago, bem pago, Mas inclusive. os caras acham que o culpado somos nós. A culpa não é Por que minha. você mandou embora o Oswaldo de Oliveira? A culpa não é minha. Eu não cheguei... Você puniu o Eu não Ganso. contratei o Ganso, eu não puni o Ganso. Mas ó, daqui a pouco nós vamos falar tudo Entendeu? disso aí. Não fui, eu Agora não é São Paulo. desapareci depois daquela baixaria que aconteceu ontem no Fluminense. Então, o problema do Fluminense não somos nós, não é a imprensa. O problema do Fluminense é quem toca o E Fluminense. o problema de São Paulo, qual que é? E o problema do São Paulo é quem toca o São Paulo. E essa que é a questão. Agora, o Fernando Diniz, ele vai ter agora, é isso que eu queria dizer, para chegar aí, a chance de trabalhar num clube realmente grande. Porque o São Paulo, apesar de toda essa balbúrdia, ele é um clube que tem dinheiro, que é bem estruturado, que contrata jogadores, que tem torcida forte. São Paulo gastou que mais de enche 140 estádio. milhões para contratar Exato. jogadores. Olha o que o São Paulo gastou. Então, ele vai ter um material melhor nas mãos. Agora, se não tiverem paciência com ele, esquece. Vai durar mais 3 meses e vai embora. Não, mas o trabalho dele é pro ano que vem, né, gente? Por mais que ele chegue agora pra tentar evoluir... Manda um e-mail pra Fernando tanto... Fernando Diniz. Não, tem que botar o time na Libertadores, Peraí. Você viu o contrato CLT dele? não tem contrato. não tem contrato. O São Paulo não tem a Isso é convicção prático, que mas será peraí. ele. Mas, Benja, com Não é exceção do prático, Rogério não. Ceni, óbvio que é. Com exceção do Rogério Ceni, Ué. que foi o único técnico do São Paulo que tinha multa no seu contrato, o restante não teve e tava na mesma Não, mas função do o Fernando dele é Diniz. diferente. Mas O é dele é que tá, só Benja. CLT, tipo não tem um teste. contrato. Exato, mas é isso que Ele eu tô falando. é funcionário do Benja, clube. Benja, Se o clube quiser qualquer demitir, técnico do São Paulo, o São Paulo tinha de praxe não colocar multa rescisória em seus contratos. Foi assim com o Muricy, dali pra frente todos foram assim. Nada, Com exceção do Rogério Ceni. Mas é isso que eu tô falando. Foi o único. 5 milhões. Esse foi exceção dentro do São Paulo. Esse teve multa rescisória no seu contrato. O restante, todos os técnicos do São Paulo usam o mesmo artifício para bolar os seus contratos. A multa rescisória é um salário, ou seja, é regime CLT. Agora, com relação ao Fernando Diniz, Benja, tá na cara que espera-se uma evolução
evolução dele com esse time ainda para esse ano. Mas não dá para exigir que ele vire uma chavinha no time e mude o estilo do dia para noite. O trabalho do treinador, quando ele é contratado já no meio do campeonato e tendo só mais um turno pela frente, é um trabalho para o ano que vem. Não é um trabalho a curto prazo, é um trabalho de médio a longo. Quanto tempo ele terá? Ele terá uma semana de setembro? Pascoal, eu acho que isso é muito relativo. Outubro, até perguntaram para ele aí na entrevista coletiva. Uma semana de dezembro. Quanto tempo, perguntaram para o Fernando Diniz na entrevista coletiva, quanto tempo demorará para que ele possa implantar o estilo de jogo dentro do time? Cara, isso daí é muito, sabe, é muito vago. Porque cada um assimila de uma forma, Pascoal. Se você pega um elenco aí que absorve bem a sua informação, e eu acho que o Fernando Diniz, inclusive, ele é psicólogo. Ele passa bem. Ele é um cara, que ele tem aí o poder de ensinar bem. Ele é um cara duro para falar com o jogador, ele não economiza a palavra, ele não busca a palavra para falar com o jogador, ele é duro no contato com o jogador, mas todo jogador que trabalha com o Fernando Diniz gosta dele. Exato. Foi assim no interior de São Paulo, foi assim no Fluminense também. No Atlético não tem informação dele nos bastidores, mas a boleirada gosta dele. Gente, o problema não é ele dirigiu o Oeste também. Só pra lembrar. E quase caiu para... Mas o problema aqui não é o Fernando Diniz. A discussão é o Fernando Diniz. É a bola da vez. O problema não é o Fernando Diniz, o problema é a diretora do São Paulo. Você já tá São Paulo. Sua interrogação é quando cairá Fernando Diniz, é isso? Porque já é São Paulo. Não tem convicção nenhuma. Aqui nós vamos questionar quanto tempo vai durar o Fernando Diniz. A história dele tinha de pedir admissão. Olha, eu vou falar, eu gosto muito pessoalmente do Raí, parceiro, gosto do Leco demais. O Alexandre Passo eu não conheço. Agora, o que a diretora de São Paulo tá fazendo é uma vergonha. Mas peraí, se o Cuca chega lá também, Benja, porque partiu do Cuca se demitir. Não foi a diretoria do São Paulo que falou, bacana, vai embora. O próprio Cuca falou, gente, eu não consegui implantar o meu estilo dentro do time. Você viu a informação do próprio Cuca. Eu ouvi, mas eu tô me baseando na declaração. Ok, mas é que tá, Pascoal. A partir do momento que o próprio treinador de São Paulo vem a público e diz, eu não consegui implantar o meu estilo de jogo dentro do time. O time hoje não tem um padrão tático justamente pelo fato deles não entenderem a minha proposta de jogo. Não encaixou. A diretoria de São Paulo vai fazer o quê? Vai insistir com o cara que tá falando isso? Que foi revelado para o futebol por quem? Cuca. Fernando Diniz. Fernando Diniz. No Audax. Jogou pra caramba lá e foi pro Palmeiras depois. Eu repito, Pascoal, eu sei. A situação, Beija, leva tudo a crer a diretoria do São Paulo. Ele treinou o Pablo. A diretoria do São Paulo foi muito incompetente em vários sentidos. Eu concordo que deveriam ter consultado o Raí, deveriam ter consultado o Mancini, deveria ser uma decisão em conjunto. Não foi. Nisso tudo eu concordo contigo. Agora, analisando daqui pra frente, Fernando Diniz, técnico do São Paulo, eu acho que foi legal, cara. Repito, é um cara que vai ter um elenco de qualidade para trabalhar, para tentar impor esse estilo de jogo que ele gosta, de toque de bola. Tem jogadores de qualidade ali, ó. Você tem um Luan que é bom jogador, você tem o Tietê que é bom jogador, você tem o Daniel Alves que é bom jogador, Hernanes que é bom jogador. Cara, São Paulo tem elenco, tem qualidade. Se eu tivesse a benevolência das pessoas que tem como Tietê, nossa, hoje eu tava bilhardário. Você não acha o Tietê bom jogador? Eu acho muito bom jogador. Não acho. Muito bom jogador. Eu não acho. Eu acho o Tietê um enganador. Eu não acho não, cara. Um enganador. Ele parece que tá em todos os lugares do campo, mas na verdade não tá em lugar nenhum. Eu não sei como é que